Então, gramática, sua definição e sua relação com a literatura. Bem, pessoal, é importante que antes de nós nos aprofundarmos em determinado assunto, que nós tenhamos condições de defini-lo, de dar-lhe um conceito sucinto, porém completo, para que ele sirva de guia, de norte durante o nosso estudo. E a gramática não é um objeto de fácil definição. Eu sei que todos nós temos de pronto um conceito de gramática que, caso seja investigado, se mostra incompleto e insuficiente para abranger toda a profundidade da gramática. Eu lhes direi esse conceito para fins didáticos, porque a partir dele nós investigaremos aprofundadamente a gramática, certo? Então, o conceito que todos nós temos de pronto é que a gramática é a arte do bem falar e do bem escrever. Ora, a partir deste conceito, nós podemos tirar primeiramente uma coisa muito interessante, que será de grande ajuda durante a nossa investigação. Se existe um bem falar e um bem escrever, necessariamente há um mal falar e um mal escrever. Outra coisa, se nos detivermos em tirar duas palavras-chave do nosso conceito, teremos falar e escrever. Dois verbos, duas ações que servem de meio para um fim. Este fim, a comunicação. E a comunicação ela ocorre pela linguagem. E a linguagem concretiza-se na língua, sendo a língua o aspecto material da linguagem. A língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa, enfim. O ser humano ele tem necessidade de comunicação. Ele necessita da comunicação para expressar seus pensamentos, suas volições, seus sentimentos aos outros. Porque, como Aristóteles mesmo diz, é um animal político, é um animal social. Os animais, os irracionais, eles não necessitam de linguagem. Como o próprio Dante nos dá a entender em seu tratado De Vulgare Eloquentia, os animais, eles, sendo da mesma espécie, eles se conhecem, se reconhecem pelo comportamento, pelo instinto, certo? E não há necessidade de que duas espécies diferentes se comuniquem, porque isso seria contraintuitivo, contraproducente e até um atentado contra a própria natureza. Certo? Então, os animais de mesma espécie se reconhecem pelo instinto e pelo comportamento, o que não ocorre com o ser humano. Pode-se dizer que os seres humanos ali têm os mesmos instintos, todos nós temos um instinto de comer, um instinto de proteção, um instinto de descanso, de reprodução. No entanto, é importante nós frisarmos que esses instintos, eles agem de maneiras diferentes em cada ser humano. Então, se nós pegarmos um padre, um pastor, ele não terá os seus instintos tão aflorados quanto um rufião de festa. Com certeza, do nosso primeiro exemplo, os instintos do padre e do pastor serão comedidos, escondidos, fracos, certo? Enquanto do rufião de festa serão exacerbados, muito aflorados, certo? Então, nós não podemos, nós somos incapazes de nos comunicar a partir dos instintos e do comportamento, certo? Então, o ser humano necessita da fala, necessita da linguagem, necessita da comunicação para expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos, como eu disse. Com a linguagem, certo? O ser humano produz discursos.
nós aqui de pronto podemos identificar dois que são os mais comuns e os primeiros. Nós temos o discurso poético e o discurso retórico. E aparentemente o poético é o primeiro que se constrói no ser humano. O que é o discurso poético? É aquele discurso que objetiva dar a conhecer determinado objeto, determinada emoção, determinado sentimento, certo? Determinado pensamento. Ele ocorre, por exemplo, quando uma criança nos vem perguntar algo que ela desconhece, por exemplo, o que é o amor. Nós nos valeremos do discurso poético, nós lhe explicaremos o conceito de amor, uma definição, lhe daremos imagem, talvez traremos até a figura do Cupido, trabalharemos ali com figuras de linguagem para que que a criança comece ali a criar uma imagem do que seja o amor. Agora, quando essa mesma criança cresce e nos vem perguntar, por exemplo, como muitos se perguntam, se vale a pena amar ou não, nós nos valeremos, desta vez, do discurso retórico, que objetiva é a persuasão, objetiva que nós criamos ali uma certa opinião no nosso ouvinte de determinado assunto. Então, se eu pendo para o lado de que vale a pena amar, eu apresentarei um discurso que leva esse adolescente, essa pessoa que questiona se vale a pena ou não, para o meu lado. Eu me valho de persuasão para convencê-lo. Nós, evidentemente, temos muitos outros discursos, mas eu trabalharei com esses dois neste vídeo, porque eles me bastam para que nós continuemos a investigação do que seja gramática, certo? Então, nós temos aqui duas formas de discurso, que objetivam um determinado fim, a comunicação plena do objeto trabalhado. Se eu, no início, observei que necessariamente há um mal falar e um mal escrever, visto que há um bem falar e um bem escrever, é evidente que falar e escrever são meios para a comunicação, e a comunicação pode ser boa quando trata perfeitamente do objeto que está sendo discursado, e será má quando não trata perfeitamente, quando é ambígua, quando é obscura. É evidente que um bem falar é uma comunicação clara, e um mal falar e um mal escrever é uma comunicação obscura, ambígua, uma comunicação ineficaz. Certo? Temos muita coisa aqui a partir de um conceito simples. Portanto, a partir disso, nós tiramos, certo, a explicação do nosso conceito. A gramática é a arte do bem falar e do bem escrever para uma comunicação eficiente. Com a gramática, eu serei melhor nos meus discursos, eu serei melhor no meu discurso poético, serei melhor no meu discurso retórico, serei melhor no meu discurso profissional, serei melhor nos meus discursos escritos, falados, por aí vai. Com a gramática. Temos aqui um primeiro aspecto da gramática, uma primeira sala da gramática. A gramática é a arte do bem comunicar-se. Agora, se nós perguntarmos a esse mesmo conceito, se existe um bem falar e um bem escrever, quem decide
o que é bem falar e o que não é bem falar? Quem decide o que é bem escrever e o que não é bem escrever? Ora, podemos tirar disso 3 agentes. Se nós pegarmos a primeira gramática escrita de Cristã Notícia no Ocidente, nós teremos ali a solução dessa dúvida. A gramática de Dionísio Trácio nos diz que a gramática é a observação empírica dos melhores usos que poetas e oradores fazem da língua. Portanto, podemos dizer que um dos agentes que decide o que é bem falar e bem escrever são os que melhor utilizaram a língua. Os nossos escritores, os nossos poetas, os nossos oradores, os nossos jornalistas. Quem trabalhou com a língua terá, obviamente, ferramentas para identificar os melhores usos. Outro ponto seria o bom senso. Todos nós temos ali um certo sentido que talvez em alguns seja mais aflorado, em outros precisa ser mais exercitado, que é o de sentir a própria língua, de identificar por meio do ouvido, da leitura, da própria escrita, da própria prática da escrita, o que é de bom tom e o que não é. E por fim nós temos a convenção. O que está circulando em nossos tempos, na nossa era. Vamos aqui de um por um. Bom, os escritores fazem uso da língua. Nós observamos a partir de seus livros, de seus trabalhos, de seus discursos, que eles sabem usar a língua, eles extraem da língua imagens, eles fazem com a língua, a partir das palavras, desenhos, criam imagens, criam sentimentos, criam discursos retóricos exemplares com figuras de linguagem, com boa sintaxe, enfim, trabalham com tudo o que a língua pode oferecer, certo? O bom senso é aquilo que apita nosso ouvido quando alguma coisa está estranha. Por exemplo, uma regra de gramática que todos nós temos aqui na ponta da língua é que não se pode separar sujeito de predicado com vírgula. Então nós temos a frase, Pedro chutou a bola. Pedro é o sujeito, chutou a bola, seu predicado. Nós observamos, a partir dessa frase, que Pedro tem uma relação tal com o seu predicado, com o verbo chutar, que separado dele traria um prejuízo para a comunicação, prejuízo para a interpretação da mensagem. Se colocarmos uma vírgula, Pedro passa a ser vocativo, por exemplo. Então, o bom senso nos diz que ali não deve haver uma vírgula. Certo? E a convenção é o que está corrente no momento. Então, sabe-se que o vocábulo linguagem em português medieval era masculino, o linguagem. Hoje não é mais, a convenção nos diz que não é. Então, para que fazer isso, certo? Para que utilizá-lo no masculino? Assim se dá a convenção. Temos três agentes que devem trabalhar entre si, trabalhar em conjunto para que se atinja quem decide o que é bem falar e o que é bem escrever, certo? Então, para isso nós temos a figura do gramático. O gramático ele vai valer-se dessas três esferas da linguagem para criar as regras, certo? Então ele vai observar ali, a partir do bom senso, que não se deve separar vírgula de sujeito e predicado, não se deve separar sujeito e predicado com vírgula, perdão. Que os melhores escritores da língua assim seguiram, assim fizeram em suas sintaxes, em seus livros. E temos uma regra a partir disso. E vemos também na convenção que não é muito comum que isso fosse feito, separar o sujeito do predicado com uma vírgula, em
desde que o português passou a ser uma língua escrita, não, isso não é tão comum, é tido como um erro, certo? E disso nós temos aqui uma regra de gramática. Mas então quando um escritor faz algo que o bom senso nos diz que é ineficaz. Uma andorinha só não faz verão. Lima Barreto costumava criar frases em que o sujeito de um verbo no infinitivo era um pronome oblíquo, átomo. Então era muito comum nós vermos frases em Lima Barreto. Viu-se o sair, em que o sujeito de sair é o próprio pronome oblíquo, átomo, que também é objeto do verbo ver. Ora, desde muito tempo, não é comum haver em língua portuguesa um sujeito pronominal para um verbo no infinitivo. Então, Lima Barreto, que costuma fazer muito isso, não dá regra para a gramática porque o bom senso nos diz que está errado e a própria convenção nos mostra que não é uma boa sintaxe, não é ali um bom uso da linguagem, certo? Então, temos aqui tudo isso, temos que a nossa primeira observação de que a gramática é a arte do bem comunicar-se, valendo-se dos escritores, do bom senso e da convenção para decidir o que é bem comunicar-se. E com isso temos, eu considero, uma definição mais completa da gramática. Uma arte do bem comunicar-se, usando-se de base os melhores usos, o bom senso e as convenções. Ponto. E qual é, a partir disso, a relação da gramática com a literatura? Ora, se nós pegarmos desde os primórdios, literatura não é necessariamente escrita. Homero não escreveu a Odisseia e a Ilíada. Eram poemas épicos narrados, certo? Era passado de geração em geração por meio da narração, contando a história, cantando em alta voz, certo? Então, literatura não é necessariamente escrita, e não começou escrita, começou falada. E necessariamente havia quem bem falasse, quem bem contasse aquela história, quem bem narrasse aquela história. E a gramática começou, como o próprio Dionísio nos mostra, com a observação desses usos, a observação do uso dos poetas, dos oradores, que os oradores e os poetas faziam da língua. Então, se a gramática, essa arte, surge da literatura, esta é necessária para a manutenção daquela. É preciso haver um estudo literário para que se tenha uma gramática completa. Isso fica evidente quando nós, por exemplo, consideramos que Camões não estudou gramática da língua portuguesa. No tempo de Camões era impensável um estudo da gramática, de língua portuguesa. A gramática era o latim. Camões valeu-se do latim, dos escritores latinos, da sintaxe latina, para escrever em bom português, para usar muitos vocabulários. E Camões escreveu muito bem. Ele é exemplo de bom português até hoje. E não houve ali um estudo gramatical, um estudo dos termos gramaticais. Se perguntássemos a Camões, me mostra aqui o objeto direto nessa frase, nessa oração, ele não saberia dizer.
me mostra aqui o objeto indireto, classifica esta oração, ele não saberia. E mesmo quando a primeira gramática da língua portuguesa foi lançada, foi escrita, certo? Lançada no tempo moderno, nós observamos uma dependência da gramática latina. Então, se nós pegarmos a gramática de João de Barro, uma parte que ele vai dizer aqui, vamos declinar a palavra casa. Nominativo, a casa. Acusativo, a casa. E aditivo, da casa. Então, ele pega termos latinos, essa terminologia moderna, essa terminologia que nós temos hoje, ela veio surgir bem depois. Certo? E se pensarmos, um exemplo de um escritor renascentista não vale, então vamos pegar um mais recente, Machado de Assis, que, salvo engano, eu li em algum lugar que nunca deu aulas de língua portuguesa porque não conhecia bem as regras. Machado de Assis saía do seu trabalho e ia até a biblioteca e lia Camões, lia os Lusíadas, imitava, copiava, imitava o estilo de Camões e de outros escritores. Então ele percebia, olha, raramente eu vejo uma vírgula aqui, olha, eu vou conjugar esse verbo como Camões fez, eu vou concordar esse adjetivo como Camões fez. Então, nós podemos observar que a imitação, o estudo da literatura, a imitação dos bons escritores, a observação, certo, desses usos, é o que constrói a gramática. Portanto, esse livro gramática que nós temos hoje, esse manual, ele é ineficaz sem a literatura. Ninguém saberá escrever, ninguém saberá se comunicar somente com aquilo. Na verdade, aquilo sozinho, eu penso que seja tóxico. Eu penso que seja ruim para o estudo gramatical. Porque não basta sem a parte mecânica, sem a parte mais imediata, sem a parte primária de que o ser humano necessita para, a partir já de um conhecimento consolidado, um conhecimento prático consolidado, ele começar a dar nome às coisas. Certo? Então, vejamos, eu não serei o melhor padeiro se eu souber toda a teoria de como fazer um pão. Eu serei o melhor padeiro se eu souber fazer um pão. E depois que eu tenha a prática de como fazer um pão, talvez eu possa procurar dar nome às coisas. Talvez eu possa procurar dar nome a cada fase da produção de um pão. Mas é importante primeiro fazer. É importante primeiro observar. É importante primeiro construir algo mais imediato. Algo mais palpável. Algo mais visível, um conhecimento ali prático, um conhecimento que não foge à cabeça, um conhecimento que se une ao ser da pessoa. Então, caso ela deseje, talvez dar nome às coisas. Então, depois, olha, eu já sei escrever, eu imito Camões, eu imito Antônio Vieira, eu imito Machado de Assis, eu pego a gramática metódica da língua portuguesa, vamos começar aqui a dar nome às coisas, vamos entender isso que eu já sei usar. Então, não existe, pessoal, não existe gramática sem literatura. Na verdade, as duas são uma coisa só. Sempre foi assim e eu lhes digo que sempre será. Infelizmente não é o que está corrente, mas cedo ou tarde acontecerá de um estudante perceber que falta alguma coisa. Obrigado pela atenção.